Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Esse vídeo aqui é voltado para você que utiliza o CorelDRAW. E antes que... não teve jeito, né? Travou. Calma, se inscreve no canal, deixa o like e embora pro vídeo. E cara, brincadeiras à parte, CorelDRAW é um software extremamente excelente assim. Foi um software que eu utilizei por muito tempo, se não 8 a 9 anos eu utilizava o CorelDRAW e eu tenho algumas vantagens e desvantagens para vocês. Falar também por que eu deixei de utilizar o CorelDRAW e de onde foi a minha virada de chave, tanto profissionalmente como também financeiramente. Deixar o CorelDRAW um pouco de lado transformou a minha vida. Então, eu vou começar pelas vantagens, beleza? Não é um incentivo para você largar o CorelDRAW ou algo do tipo. Você precisa entender qual é a utilização principal hoje desse software, se ele faz sentido para você ali, ou se você é uma pessoa que já pensa em migrar para o CorelDRAW, ou migrar, né, sair do CorelDRAW e ir para um outro software. Cara, assiste esse vídeo que talvez eu vou mostrar algum ponto que faça sentido e vou até falar como foi o meu processo de sair do CorelDRAW e utilizar outro software, beleza? A primeira vantagem do CorelDRAW é que é um software meio que universal quando a gente fala no ramo gráfico, quando a gente fala em produção de cartão de visita, em banners, adesivo, plotagem para carro. Então ele tem esse universo e ele é muito bom, porque é um software de uma linha de aprendizado muito rápida. A sua área de trabalho ali ela é muito simples, ela é muito intuitiva e é um software relativamente leve. As pessoas brincam, como eu brinquei aqui no início do vídeo, que ele tem a tendência de travar. Mas, cara, era muito raro acontecer isso. E brincadeiras à parte, o software acabou tomando essa fama, né, de travar, de crashar e coisas do tipo. Mas, sinceramente, eu utilizo alguns programas da Adobe que também de vez em quando crasham. Então, crashar hoje em dia é algo raro, mas que acontece com basicamente todos os softwares. Não vamos rotular isso dentro do Corel. Tranquilo? Então, primeiro ponto positivo é o seu workflow ali, né? A sua linha de produção gráfica. Então, se você trabalha em gráfica, cara, não faz sentido você sair do Corel. Não faz. O Illustrator, ele é um software vetorial concorrente do CorelDRAW? Sim, mas eu acho que para gráfica, cara, não troca, não vale a pena. Continua no CorelDRAW. Outro ponto positivo do CorelDRAW é a sua leveza. Ele é um software muito leve. Eu conseguia trabalhar para fazer banners, para fazer outdoors, coisas grandes, e eu sentia o software extremamente fluido. Já dentro do Illustrator, cara, eu não senti essa fluidez. Eu senti que ele trava um pouco e aí você tem que começar a fazer alguns cálculos matemáticos, quer fazer 10% do tamanho original do arquivo. Você não pode utilizar imagem, você não pode utilizar muita sombra, coisas que você basicamente utiliza dentro de gráficas, né? Contorno, sombra e etc. E dentro do Illustrator eu achei muito complexo isso. Já dentro do Photoshop, já dentro do CorelDRAW, eu achei bem leve. Então é uma vantagem, é o software ser leve, beleza? E só em eu abordar aqui essas duas vantagens já é o suficiente para você entender que você não precisa sair do CorelDRAW, beleza? Então acalma o coração, se você trabalha ainda nesse ramo gráfico, não existe outro software que vale atender tão bem como o CorelDRAW lhe atende. Não cai nesse papo de que Illustrator, porque o pacote Adobe, porque CorelDRAW é coisa ultrapassada e tal, etc. Cara, se você é do ramo gráfico, continua, que é sucesso, beleza? Agora, em que ponto entra o pensamento de que o CorelDRAW ele já não supre mais tanto a sua necessidade, beleza? Se você é uma pessoa que está deixando um pouco a gráfica de lado, você não quer fazer mais cartão de visita, panfleto e etc. E você está entrando agora na parte da criação das redes sociais, né? Você está fazendo cards para as redes sociais. Cara, nesse ponto eu vejo que você já não precisa mais utilizar o CorelDRAW. Apesar de que é possível fazer, e eu fiz por muitos anos. E, cara, eu era expert no CorelDRAW, eu sabia usar um efeito de desfoque gaussiano ali, fazer uma sombra, umas coisas. Eu fazia milagre dentro do CorelDRAW. Eu posso até depois pegar alguns cards aqui e colocar da época que eu utilizava o CorelDRAW. E, literalmente, eu fazia milagre. Porém, o milagre que eu fazia demorava muito tempo. Porque o Corel é um programa vetorial. Já quando a gente está trabalhando com imagens, com sombra, a gente utiliza pixels, né? Então, um programa ideal para se utilizar é o Photoshop. Então, eu meio que estava nadando contra o fluxo, meio que estava tentando burlar esse processo utilizando o CorelDRAW por ser um software que eu utilizei por muitos anos. E aí eu parei para pensar, cara, eu preciso trocar de software. E não foi fácil.
Eu tentei 1 ano, 2 e não estava conseguindo me adaptar, porque o CorelDRAW era o programa que eu tinha mais facilidade. Então eu ficava naquela, não, no Corel eu sou muito mais rápido do que eu parar para aprender uma linha dentro do Photoshop que eu vou demorar, não vou me acostumar e trabalhar com texto é muito ruim dentro do Photoshop, e ficava nesse pensamento. E o que foi que eu fiz para poder largar de vez o CorelDRAW e ir para o Photoshop? Eu simplesmente paguei por uma aula de Photoshop. Eu queria tirar todas as minhas dúvidas. E como foi que eu sanei essas dúvidas? Eu mostrei para ele, velho, meu processo de criação dentro do CorelDRAW é desse jeito. Tem como eu transformar esse processo dentro do Photoshop? E aí eu fiz uma comparação. O que eu fazia dentro do Corel, eu queria fazer igualzinho dentro do Photoshop. E a única coisa que me parou assim e me fez me adaptar um pouquinho mais é a questão de trabalhar com as fontes. Dentro do Photoshop, trabalhar com fonte é um pouquinho mais lento, que no CorelDRAW é um pouco mais rápido. Mas, cara, quando você vê num conjunto completo, um card que eu demorava 30, 40 minutos para fazer dentro do CorelDRAW, dentro do Photoshop, eu faço em 5. Então, foi só uma questão mesmo de 1 a 2 semanas para poder me adaptar. Eu precisei pagar para que eu tivesse ali a noção e sanasse todas as minhas dúvidas como se fosse um mentor por trás. Então, se você tem algum colega que utiliza o Photoshop, cara, chama ele e fala, cara, me dá uma aula basiquinha aí de como eu consigo sanar essas dúvidas que eu tenho dentro do Photoshop para ver se eu consigo me adaptar muito mais fácil. Então, para mim funcionou, talvez para você também funcione, ou funcione de uma outra forma totalmente diferente. Mas o que eu quero te dizer é que, tipo, se você trabalha com as redes sociais, cuidado, o CorelDRAW talvez não supra mais tanto a sua necessidade, começa a pensar um pouquinho mais no Photoshop. Tá, Luiz, e financeiramente, o que mudou você trocar de software? Cara, eu vou entrar num ponto um pouco meio que polêmico, mas é que é necessário a gente falar. Eu vou tentar ter um cuidado com as palavras para não gerar um burburinho muito chato em relação a isso. Mas o público que a gente geralmente atende para quando trabalha com parte de material gráfico é um público um pouco leigo. Então, eles tendem a pagar um pouco menos pelos projetos. Então, você vai fazer um cartão de visita, você vai fazer um panfleto, você vai fazer um adesivo. E eles, além de pagar um pouco menos, o seu processo de desenvolvimento criativo, ele acaba ficando reduzido porque as pessoas não se importam tanto com a boa diagramação, com a utilização de cores, com... O que eu ouvia muito era, aumenta esse logo mais, bota um contorno, chama a atenção para isso. Então, você tem ali meio que uma redução no seu custo, e você tem também uma redução na sua linha criativa. Você não precisa meio que criar coisas extraordinárias porque não faz muito sentido para aquele público. É um público um pouco mais, de fato, leigo. E quando você começa a atender essa questão das redes sociais, que você começa a fazer cards publicitários, que você começa a fazer campanhas e você está utilizando o Photoshop, você já começa a ter não necessariamente o software em si, né? Mas a troca desse público, você já começa a perceber que você precisa aumentar um pouco mais a sua qualidade. E quanto mais você estuda, mais qualidade você tem, mais público que enxerga isso vai querer contratar o seu serviço. Então, basicamente, houve essa troca de público para mim. Hoje eu não faço basicamente nada dessa área gráfica, eu não faço cartão de visita, eu não faço panfleto, eu não atendo público um pouco mais leigo. Eu já tenho um público um pouco mais com que está contratando meu serviço porque sabe que eu tenho uma qualidade gráfica bacana. Então, essa foi a virada de chave ali para mim, foi a troca do software, foi a troca do meu público. Então, quando eu troquei o meu público, eu vi que o CorelDRAW não era um software mais que estava me suprindo, mas sim o Photoshop é o novo software que eu utilizo. E consegui mesclar junto com a parte de 3D, que foi na parte do cinema 4D. Então, eu consegui criar as campanhas, fazer a pós-produção dos selos, fazer a composição ali. Muito mais fácil, muito mais fluido trabalhar com Photoshop. E é isso. Para você que utiliza o Corel para a parte gráfica, continua. Para você que está nas redes sociais, cara, pensa um pouco. Talvez o Corel seja um software que já não está suprindo tanto. Você vai poupar muito tempo, então vale a pena você dedicar 1 ou 2 semanas para fazer migrar essa transferência para o Photoshop. Beleza? Então esse é o vídeo mostrando os pontos positivos, porque eu utilizo o Photoshop e não o CorelDRAW. E cara, eu vou procurar minhas artes e talvez eu vou fazer um vídeo só exclusivo sobre isso, sobre as artes que eu fazia dentro do CorelDRAW, beleza? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Falou!